todos, seja bem-vindo a mais uma aula, do nosso curso básico em Teologia, promovido pela FATEAL, Faculdade de Teologia de Alagoas, núcleo aqui em Bateguara. Nós iremos dar continuidade aos estudos na área da antropologia. Nós estamos estudando a antropologia, iremos agora ministrar a aula 2. Na aula anterior, nós falamos dos aspectos gerais, mais introdutórios, acerca da antropologia. A antropologia que nós estamos abordando é a antropologia cristã, a antropologia teológica, a antropologia bíblica. Isso porque na aula anterior você vai ver, se você não assistiu, veja lá, que há outras antropologias, mas a que nós iremos abordar, que estamos estudando, é a antropologia cristã, ou seja, o viés, a perspectiva dos nossos estudos em relação ao homem tem como base a palavra. Iniciarmos a nossa aula fazendo a leitura de um texto bíblico, encontra-se em Gênesis 1:26. Pega uma caneta, eu vou dar aqui alguns conceitos acerca desse texto, de algumas palavras que as julgo importante para o entendimento desse texto. Será muito breve, Eu não vou fazer uma análise, não tem como fazer isso aqui. O vídeo fica muito longo, muito extenso, mas nós iremos ser pontuais, fazendo aqui algumas observações em algumas palavras, gente, que eu considero, julgo ser importante no entendimento desse texto. A palavra homem, a palavra imagem e a palavra semelhança. Essas são três palavras que eu quero rapidamente abordar aqui. Então, façamos o homem. Essa expressão, esse termo aqui, o homem, refere-se não a Adão. A expressão hebraica é Adam. Adam, aqui, significa façamos o humano. Portanto, o termo aqui aponta para a humanidade, para o gênero humano, para a espécie humana, para a raça humana. Portanto, Moisés está narrando a criação da humanidade, não a criação em si de Adão. Ele está narrando a criação do gênero humano. Tanto é que aqui está incluso a pessoa de Eva. No verso 27 vai confirmar isso, Macho e fêmea. Veja que no verso 27, Eva já havia sido criada. Portanto, Moisés está narrando de forma geral a narrativa, a criação do homem e da mulher. Então, façamos Adão, façamos a humanidade, façamos o gênero humano. É óbvio que mais à frente o primeiro homem vai ser chamado de Adão, mas aqui nesse texto o termo Adão, que é traduzido na nossa língua portuguesa por Adão, não refere-se à pessoa de Adão, mas ao gênero, à espécie, à raça. Então, conforme a nossa imagem, o termo imagem no hebraico é Betselmenu. Betselmenu sugere algo mais físico, mas isso não significa que é aparência, certo? Porque nós temos um olhar muito físico sobre Deus, porque a Bíblia nos traz uma imagem física de Deus, mas essas expressões são expressões usuais da própria língua hebraica, que não apontam em si para a questão física, mas uma linguagem acessível para que nós possamos entender o agir de Deus, alguns aspectos da sua pessoa naquele momento. Então, aqui tem a ver mais ou menos, deixa eu tentar explicar, um quadro, por exemplo. A gente olha para um quadro de um determinado artista e nós observamos aquela imagem, os traços, as características, o estilo do autor, e a gente de imediato diz, olha, esse quadro pertence a um artista, ao artista fulano e tal.
por exemplo, a Michelangelo, Leonardo da Vinci. Então, ao olhar a obra, a gente vê o seu criador. Então, a ideia de Bet Ser Menu é isso, né? Nós somos imagem no sentido de obra. Deus nos criou, então nós apontamos para o nosso Criador. A imagem aqui tem a ver com algo mais físico, né? Esse produto, essa obra revela o Criador. Não aparência, vale salientar isso. Nós vimos isso em teontologia, doutrina de Deus. Teologicamente, Deus não pode ser limitado a um corpo. Então, conforme a nossa semelhança. Já essa imagem no hebraico, aliás, essa imagem não, já essa palavra no hebraico, aqui, é kidmutenu, ou kidmuteno. Aqui significa mais algo abstrato. Enquanto imagem é mais algo físico, semelhança é algo mais abstrato. Ou seja, aqui tem a ver com os aspectos psíquicos da alma. Vontade, sensibilidade, intelectualidade, racionalidade, liberdade, né? Então, esses aspectos abstratos que nós herdamos de Deus. Nesses aspectos, nós somos semelhantes ao nosso Criador. E perceba que Moisés usa aqui um verbo muito forte, domine. O homem foi criado para dominar. E o seu domínio é abrangente. Seu domínio é no céu, aves do céu. O seu domínio é na terra, os répteis, os animais que rastejam no chão, no solo, e os animais das águas, dos mares. Perceba que o homem aqui é colocado acima, né? É uma criatura excelente. Por quê? Porque há um princípio que o difere dos demais seres criados, a racionalidade. Como ser humano, espécie humana criada por Deus, o homem é um ser inteligente e racional. Portanto, é dotado de um poder para dominar, né? Para exercer autoridade, para exercer domínio sobre o restante da criação. Perceba, assim como Deus, que domina, que tem domínio no céu, na terra e no mar, o homem também. Perceba aí, o homem domina o céu, domina o mar e domina a terra. Domina o céu, as aves do céu, domina o mar, os peixes e dominam o solo, a terra, os animais que rastejam, os animais que se movem, certo? Então, meus irmãos, é importante a gente ressaltar isso porque nós iremos ter contato com outras ideias, com outras perspectivas, né, acerca da origem ou criação do homem. A imagem aí é conhecida como uma das principais esculturas de um escultor francês chamado Auguste Rodin. Auguste Rodin. E é chamado O Pensador. Acredito que vocês já viram essa imagem em algum lugar, livros ou vídeo, filme, seja lá onde for, mas é uma imagem muito conhecida. Então, essa postura do homem, essa envergadura de um homem em profunda meditação, faz com que a gente o enxergue muito além do seu aspecto físico, né? Que vai muito além do aspecto físico e extrapola os limites da sua alma. Né? O homem que é capaz de refletir, o homem que é capaz de pensar e em busca de uma resposta sobre, primeiro, quem sou eu? Segundo, de onde eu vim? Terceiro, por que estou aqui? Quarto, para onde vou? Então, o homem busca essas respostas. E ao longo da nossa história, né, surgiram algumas propostas acerca da nossa origem. Quem sou eu? Ou quem eu sou? Surgiram algumas propostas, como a ciência, por exemplo. A ciência, ela procura responder qual é a nossa origem, sob o viés da ciência, claro, das teorias, né? Por exemplo, quem nunca ouviu falar que o homem é uma evolução do macaco? Por exemplo, quem nunca teria ouvido dizer que, na verdade, o homem teria vindo de outro planeta, ou ele é formado de uma sopa química,
ou que surgiu entre um oceano e outro. Pois bem, essas são algumas das teorias que surgiram ao longo do tempo sob o viés da ciência, que procura responder essa primeira questão: quem sou eu? Da onde eu vim? Certo? E a ciência, como eu falei, né, ela propôs uma resposta e aí surgiram algumas tentativas de explicar sob a luz da ciência, claro, da própria incapacidade do homem de enxergar a Deus como autor da criação do homem, e aí surgem as teorias evolucionistas. Primeiro, a se propor a nos dar uma possível resposta foi Lamarck, muito conhecido no campo das ciências naturais. Então, Lamarck foi o primeiro a apresentar uma teoria da evolução das espécies. E ele propôs uma lei, né? A lei do uso e do desuso. E o que consistia essa lei? Consistia no desenvolvimento, tá aqui, ó, desenvolvimento ou atrofiamento de partes do corpo, de acordo com seu uso e desuso. A importância do uso e não o uso mais. Segundo Lamarck, os animais desenvolveram certas partes do corpo, outras atrofiaram por não usar mais, né? E outras foram desenvolvidas pela necessidade do uso. Tem uma imagem muito famosa, se você for ao Google, você encontra lá facilmente a imagem da girafa, né? Ele trazia isso como exemplo. A girafa, outrora, segundo a teoria de Lamarck, ela tinha o pescoço curto, mas devido à escassez de folhagem, de alimentação, nas partes planas, apenas no alto, né, nas árvores mais altas, a girafa desenvolveu o pescoço, né, alongando o seu pescoço para poder se alimentar. Essa era a teoria de Lamarck e com isso as espécies foram se modificando. Outro, sem dúvida alguma, o mais importante a propor uma resposta sobre a origem da humanidade foi Charles Darwin. Darwin é o grande autor do livro A Seleção da Espécie, né, Seleção das Espécies, e o grande reformulador da teoria da evolução. Hoje, podemos dizer, pregada, né? Tida como a única e exclusiva forma de conceber a origem da humanidade no campo científico. Então, Darwin afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, né, descendem de ancestrais comuns, como os primatas, os macacos, e modificaram-se ao longo do tempo. Assim, as espécies existentes foram evoluindo de espécie mais simples para outras mais complexas. Bom, gente, aí é a teoria da evolução de forma resumida. Mas ao longo da história, no módulo de vocês podem, quando vocês tiverem acesso, vocês poderão ler que há inúmeras imaginações, não é? Quando a gente, por exemplo, não tem um parâmetro bíblico, a gente começa a inventar coisa. Então, por exemplo, os acadianos acreditavam que o primeiro homem era filho de um deus, do deus Adap. Aliás, o deus é Ea. E o primeiro ser vivente, o primeiro homem, era o filho de um deus Ea, chamado Adapa, mas esse deus perdeu a sua imortalidade, tornando-se homem, tornando-se humano. Por exemplo, na Mesopotâmia acreditava-se que o homem ele crescia da terra como uma planta. Na mitologia grega, por exemplo, envolve o mito de Pandora. Zeus fez da argila Pandora, e Pandora, né, casou-se com Epimeteu, e dessa relação vieram o restante da humanidade. Tem o mito da caixa de Pandora, ela abre a caixa e é responsável por todas as mazelas e desgraça no mundo. Então essas são algumas das teorias existentes, né? O mito nórdico, por exemplo, os Vikings acreditavam que Odin e os seus irmãos, eles
pegaram 2 troncos de uma praia e infundiram vida, e dessa vida veio a humanidade. Veio primeiro, na verdade, a mulher, né? E depois veio o homem. Enfim, nós temos, gente, inúmeras teorias, inúmeras propostas, inúmeras concepções. E isso sob a luz da própria perspectiva do homem. Então, ó, teoria criacionista e criacionismo. Teoria criacionista, veja, teoria criacionista ou teoria criacionista, na verdade, diz respeito à forma acadêmica que se dá à origem do homem ou de todas as coisas atribuída a Deus. Então, criacionismo é a verdade bíblica incontestável, que é a verdade bíblica que diz que Deus é o autor de todas as coisas. Teoria criacionista é a concepção acadêmica, ou seja, por exemplo, você vai estudar biologia, você vai se deparar com essa expressão, teoria criacionista, ou seja, eles dizem que é apenas uma teoria como as demais, mas para nós é criacionismo, ou seja, é uma verdade incontestável. Deus criou o homem e todas as coisas. Certo? Então, ó, Deus criou o homem à nossa imagem e semelhança. Isso está muito claro na palavra de Deus. Então, nesse aspecto, teoria criacionista é a visão acadêmica acerca da origem de todas as coisas sob o viés da palavra. Para eles é uma teoria. Criacionismo é uma verdade incontestável que atribui a Deus a criação de todas as coisas, inclusive a do homem. Então, ó, o homem em sua dupla natureza. Nas futuras aulas nós veremos que o homem ele é um ser constituído por elementos físicos e elementos espirituais. Bom, em suma, né, ele possui dupla natureza. Uma natureza física, que é o corpo, e uma natureza espiritual, que é o espírito e que é a alma. O texto de 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba aí as dimensões do homem: dimensão espiritual e dimensão física. Teremos uma unidade para tratar desta questão. Terá uma unidade para falar do homem no aspecto, na dimensão física, funcionamento do corpo, do organismo, né, dos organismos, enfim, dos órgãos, o funcionamento físico, biofísico do homem. E o espírito e a alma. Nós trataremos